Abra sua Bíblia comigo. Ah, povo lindo! Vamos repetir? Abra sua Bíblia comigo. Pegou, Lucas. Pegou. Isso aí, gente. Atos capítulo 6. Gente, eu vou te falar uma coisa. Nesse carnaval, nesse feriado, na sexta-feira eu estive em Campinas pregando, numa linda igreja do pastor Leandro. No sábado pela manhã eu estive em Bragança Paulista pregando também numa igreja linda, no acampamento do pastor Paulinho. Ontem eu estive em Marília pregando no Deep Conference do pastor Claudinei. E hoje eu estou aqui com vocês. Eu disse para minha esposa agora no momento do louvor: Deus está fazendo alguma coisa aqui no interior de São Paulo, viu? É uma coisa que ela, de coração, ela não chegou em Belo Horizonte ainda não. Não chegou, mas eu estou levando para lá, amém? Me ensina, né, pastor Lucas? Me ensina, vocês têm que me ensinar. Ao Senhor a glória. Versículo 1 do capítulo 6. Quero pregar uma mensagem que tem como tema uma geração relevante. Versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bons testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Eu quero ler esse versículo 7 de novo, fazendo algumas adaptações. E esse versículo 7, nessa noite, diz assim: assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vou ler pela terceira vez, que agora eu lembrei, tá bom? Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Araçatuba. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco, que mais uma vez teu Espírito sinta-se à vontade em falar, em atuar, em confrontar, em confortar. Nós oramos, a ti a honra e a glória e todo o louvor. Sabe aquelas horas assim que dá um branco?
Irmão, veio todos os nomes de cidade, só não veio Araçatuba, mas tudo bem. Eu quero compartilhar com você uma mensagem que eu posso dizer que ultimamente ela tem guiado o curso daquilo que Deus confiou em minhas mãos. Por eu trabalhar num projeto muito específico de tribos, com pessoas que igrejas convencionais, algumas delas não têm alcançado ou conseguido chegar com o evangelho de forma criativa, de forma onde o amor se expõe, onde o amor é o principal. Eu encontro na Escritura Sagrada algo que para mim é o segredo de um lugar que anseia pelo avivamento. E eu quero que você preste bastante atenção. Primeiro, que eu tenho a característica de pregar sermão expositivo. Então, se você perde algo no início, você não entende lá no final. Mas também porque eu tenho certeza que desde o início o Senhor vai falar com você. Preste atenção. A Escritura Sagrada diz para nós em Marcos capítulo 1, que Jesus ele passa pelo batismo. Depois que Jesus ele passa pelo batismo, a Escritura Sagrada diz que ele passa na beira do mar e chama alguns discípulos, para que esses discípulos então compartilhem do ministério que o Pai confiou a ele. Jesus, passando na beira do mar, ele chama alguns discípulos para então esses discípulos compartilharem do ministério que Deus havia confiado a ele como filho. Daí eu trago a primeira aplicação para você. Jesus, ele não chama aqueles discípulos para que os discípulos vivessem o ministério deles. Jesus chama os discípulos para que os discípulos compartilhassem do ministério de Jesus, do ministério que Deus havia confiado a ele. Eu trago a primeira aplicação para você nessa noite. Não existe o meu ministério, não existe o ministério do fulano de tal. Todos nós que estamos aqui nessa noite fomos chamados para compartilhar do ministério de Jesus. Preste atenção. Eu me lembro um dia, a câmera fica doida, né? Porque eu fico para lá e para cá, mas tudo bem. Eu me lembro um dia, eu estava pregando no culto do pastor André, o culto Fé. É o maior culto da Lagoinha. E eu estava pregando, e aquela noite Deus tinha feito algo sobrenatural. E eu me lembro que, final de culto, fica alguns irmãos para a gente orar, com alguns pedidos de oração. E tinha um irmão me esperando, ele esperou eu orar pelos outros, e ele foi o último, então ele chegou diante de mim e disse: pastor, eu já acompanho o seu trabalho, o seu ministério, não é a primeira pregação que eu ouço do Senhor, e eu trabalho com produção artística, e eu queria muito trabalhar com o Senhor. Eu queria, pastor, começar a arrumar agendas para você. Eu queria começar a vender as suas pregações. Eu quero fazer cartão de visita. Eu quero promover o Senhor. Eu quero fazer a sua logomarca. Eu quero fazer a sua agenda. Eu falei: ei, parou por aí. Eu não fui chamado para viver o meu ministério. Eu fui chamado para compartilhar do ministério dele. Eu não fui chamado para que o meu nome seja exaltado. Eu fui chamado para exaltar o nome dele. Eu fui chamado para compartilhar ou dar continuidade no ministério de Jesus. Eu não fui chamado para viver o meu ministério, mas para dar continuidade no ministério dele. Primeiro, que eu não morri por ninguém. Segundo, que eu não ressuscitei ao terceiro dia. Você pode aplaudir Jesus por isso? Preste atenção.
É a primeira aplicação que a gente tira dessa mensagem de uma geração relevante, de uma geração que não está preocupada com holofotes, de uma geração que ainda que cuide de 40 células, uma geração que ainda que tem o trabalho pastoral, mas uma geração que não se preocupa com títulos, uma geração que não se preocupa com simplesmente o que as pessoas estão pensando ao respeito dele, mas aquilo que Deus está pensando, uma geração despreocupada de reconhecimento humano. Jesus então, ele continua o seu ministério. Os discípulos estavam acompanhando. Depois que Jesus chama os primeiros discípulos, a primeira parada de Jesus foi dentro de uma sinagoga, onde um irmãozinho lá do fundo fica endemoniado. Jesus, ele liberta aquelas pessoas. Jesus vai para a casa da sogra de Pedro, ele cura, ele liberta. Quando ele sai no portão tinha uma multidão. Jesus então, enfim, ministério dele. A multidão começou a seguir a Jesus. As multidões começaram a seguir a Jesus por aquilo que ele poderia oferecer e não por aquilo que ele era. Quanto mais Jesus curava pessoas, quanto mais Jesus libertava pessoas, mais a multidão seguia Jesus. Mas não seguia Jesus pelo que ele era, mas simplesmente por aquilo que ele poderia oferecer. Uma multidão interesseira, uma multidão que não tinha a convicção que ele era o Filho de Deus. Eles não tinham certeza de que Jesus era o Filho de Deus, e eu te provo isso, que essa mesma multidão que seguia Jesus, foi a mesma multidão que disse: crucificam. Uma multidão interesseira, uma multidão que se preocupava com aquilo que Jesus poderia dar a elas, com o benefício que Jesus poderia trazer a elas. Não uma multidão que seguia Jesus simplesmente pelo fato dele ser Filho de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, se você está aqui achando que Jesus ele vai te dar alguma coisa, e se a sua motivação foi só essa, você pode levantar e pode ir. Mas se você estiver aqui nessa noite junto comigo para exaltar o nome dele, para glorificar o nome dele, você pode aplaudir ele nessa hora, porque ele é o centro desse lugar. Ele é o centro desse lugar. Uma multidão interesseira. Eles não tinham a certeza que ele era o Filho de Deus. É como se houvesse uma interrogação. Mas Jesus então, após 3 anos do seu ministério, a Bíblia diz para nós, e todos nós sabemos, que Jesus, ele é crucificado. Essa interrogação no coração da multidão permaneceu até a crucificação de Jesus. Porque Jesus é crucificado. Jesus então é morto. Ele passa por aquele madeiro. Jesus é morto em nosso lugar. Ainda aí existia uma interrogação se de fato ele era o Filho de Deus. Mas essa interrogação acaba a partir do momento que Jesus ressuscita dentre os mortos. Aquela dúvida não existia mais. Aquela pessoa que nós achávamos que era o Filho, mas não tínhamos a certeza. Com a ressurreição dentre os mortos, a multidão agora tinha plena convicção que ele era o Filho de Deus. Nunca havia acontecido algo como aconteceu. Um homem ressuscita dentre os mortos. A multidão agora tinha a convicção que ele era o Filho de Deus. É interessante pensar que a igreja do primeiro século, a igreja de Atos, só começa a partir do momento que eles tiveram a certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Jesus, após a sua ressurreição, passa-se um tempo com os discípulos.
E a Bíblia diz que ele é assunto aos céus, ele é elevado aos céus. A igreja começa com essa convicção, com essa certeza que ele era o Filho de Deus. A igreja agora, ela não pregava de um Jesus que estava vivo e morreu, mas ela pregava de um Jesus que morreu, mas que agora estava vivo. É diferente de você falar de alguém que você não tem certeza de quem ele é, e de você falar de alguém que você conhece, que você viu ressuscitar, de alguém que está vivo. A igreja do primeiro século começa com essa certeza. Uma igreja convicta, a ponto de um discípulo que havia negado ele por 3 vezes, agora em seu primeiro sermão, milhares de pessoas haviam se convertido, porque agora Pedro pregava com autoridade, Pedro pregava com a certeza de que Jesus era o Filho de Deus. É diferente. Aquela interrogação havia acabado. A igreja começa com essa autoridade, com essa certeza. Por isso que o povo se convertia, por isso que a cada dia ia sendo acrescentado aqueles que iam sendo salvos, por isso que eles se reuniam no templo, por isso que eles partiam o pão de casa em casa. É por isso que a salvação estava alcançando judeus e posteriormente também gentios. Porque os apóstolos pregavam com autoridade, eles pregavam com convicção, eles queriam ser relevantes, a ponto dos irmãos depositarem no altar os seus recursos, para que nenhum outro irmão passasse nenhuma necessidade. Não existia na igreja do primeiro século juntar dinheiro em banco. Você pagava as suas contas e o restante você depositava no altar. Eles se preocupavam uns com os outros. O amor era real na igreja do primeiro século. Pensa comigo, irmãos. Eles tinham a convicção de quem era Jesus. Eles queriam viver a palavra de Deus. Eles entregavam os seus bens, eles viviam em comunhão, eles se encontravam de casa em casa. Por isso que eu sou completamente apaixonado com célula, porque quando você pisa na casa de alguém, você olha nos olhos, você conhece de fato quem é a pessoa. O fato de se reunir em casa, irmão, não é porque não cabe na igreja, é porque em casa você conhece verdadeiramente uma pessoa, quando você conhece a intimidade de uma pessoa. Por isso que a igreja do primeiro século se reunia em casa. É porque os irmãos não brincavam de ser cristãos, eles viviam a plenitude do evangelho do Filho de Deus. Eles tinham autoridade. Esse era o contexto da igreja do primeiro século. Uma igreja que vivia a palavra de Deus. Uma igreja que queria ser relevante no meio de uma sociedade. Mas não bastava a certeza de que Jesus era o Filho de Deus. A palavra de Deus diz que em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre a igreja. Junta as duas coisas, a certeza de que ele era o Filho de Deus, e agora com a direção do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, com o discernimento de Espírito, a igreja agora estava uma potência. Uma igreja que sabia quem Jesus era, ele estava vivo, ele estava à destra do Pai, uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que não brincava de ser cristã, uma igreja que não brincava de julgar, de acusar os outros. Uma igreja que era de fato igreja. Esse era o contexto, a realidade da igreja do primeiro século. A igreja estava em constante crescimento. Acrescentava diariamente grande número de pessoas que iam sendo salvas. Levantaram presbíteros, levantaram pastores, começaram os missionários a ir para a Ásia Menor. Essa era a realidade da igreja do primeiro século.
Uma igreja que tinha certeza de que Jesus era o Filho de Deus, e agora uma igreja que tinha recebido o Espírito Santo. Quantos aqui têm certeza de que Jesus é o Filho de Deus? Quantos aqui receberam o Espírito Santo? A realidade da igreja do primeiro século é a nossa realidade. Por isso que eles cresciam. Por isso que eles rodeavam a prefeitura. Por isso que eles pregavam o Evangelho. Porque eles tinham convicção, eles pregavam com autoridade, o Espírito Santo estava sobre eles. Preste atenção. Partindo do pressuposto que igreja não é essa estrutura maravilhosa que vocês têm, mas que igreja somos nós, pessoas. Nós também, como a igreja do primeiro século, estamos em constante crescimento. Crescemos diariamente, crescemos na palavra, crescemos na nossa liderança, crescemos no nosso compromisso, crescemos nas nossas técnicas, crescemos nos nossos talentos. Não diferente de nós, da igreja do primeiro século, estamos como ela estava em constante crescimento. É aí que entra uma questão. O diabo, ele não consegue ver ninguém crescer. O diabo não consegue admitir o crescimento da igreja, partindo do pressuposto que eu e você somos a igreja. Não diferente da igreja primitiva, o diabo tentou algumas estratégias para impedir o crescimento da igreja. Mas como ele não tem criatividade nenhuma, passaram-se mais de 2000 anos atrás, e as estratégias dele continuam a mesma. E é sobre essas estratégias que eu quero falar com você nessa noite. Primeira estratégia, Atos capítulo 4. Pensa que a realidade, pensa que o contexto da igreja, até Atos capítulo 4, era uma igreja vivendo na autoridade, no poder do Espírito e em constante crescimento. Mas em Atos capítulo 4, o diabo usa da primeira estratégia para impedir o crescimento da igreja. A primeira estratégia é a perseguição. A Escritura Sagrada diz em Atos capítulo 4 que Pedro e João estavam diante do Sinédrio, começou a perseguição. Eles começaram a perseguir os apóstolos, estava tudo bem até aí. Eles pregavam com ousadia, eles faziam, eles aconteciam. Mas o diabo começou a tentar de algumas formas o impedimento da igreja do primeiro século. E a primeira tentativa dele foi a perseguição. Pegaram os apóstolos, Pedro e João, colocaram diante do Sinédrio, começaram a questioná-los. Mas a primeira tentativa do diabo, ela se frustrou. Ela se frustrou porque ele achou que diante da perseguição, os apóstolos iriam se abaixar e não pregariam mais a respeito daqueles que eles tinham certeza, daqueles que eles tinham convicção. Mas os apóstolos, cheios do Espírito Santo, colocaram seus peitos na frente, eles enfrentaram a perseguição, eles defendiam o cristianismo. Talvez uma das coisas que tem impedido o seu crescimento e o meu crescimento é a perseguição. Eu não sei se isso acontece aqui em São Paulo,
Mas em Belo Horizonte tem muito disso. Não, você não pode fazer não, você é crente. Eu posso, você não pode não. Aquele professor endemoniado dentro da faculdade que começa a perseguir pelo fato que você é cristão. Estratégia do diabo para impedir o crescimento da igreja. Mas os apóstolos enfrentaram, porque eles conheciam a respeito daquele que eles defendiam. Isso traz uma aplicação linda para nós. Como que eu vou defender alguém se eu não conheço a respeito desse alguém? Como que eu vou defender o cristianismo no meio de tantas ideologias que é pregado nas nossas universidades, sendo que eu não conheço o livro que fala daquele que eu quero defender? Como que eu vou questionar um professor, sendo que eu não tenho uma experiência com a Escritura Sagrada, sendo que eu sou superficial na Bíblia? Eu não consigo defender. Mas não foi diferente na igreja do primeiro século. Os apóstolos sabiam de quem eles estavam defendendo. O diabo se frustrou, porque no meio da perseguição os apóstolos, eles defenderam o nome de Jesus Cristo. Eles se colocaram, eles não estavam se importando com a sua vida. Paulo escreve em Atos capítulo 20, versículo 24: em nada tenho a minha vida preciosa, contando que o Senhor cumpra em mim o ministério que me foi confiado. Os apóstolos tinham essa convicção: ainda que tirem a minha vida, ainda que tentam contra mim, eu não vou esmurecer, eu vou defender aquele que eu tenho convicção que está vivo. O diabo usa da primeira estratégia, que é a perseguição. E eu não posso deixar de perguntar para você, se essa estratégia ele também tem usado para você, para impedir o seu crescimento. Mas a pergunta não é nem se ele está usando dessa estratégia, a pergunta é: como você tem enfrentado essa perseguição? O texto bíblico ele é claro para nós em Atos capítulo 4, que o diabo usa da perseguição para impedir o crescimento da igreja. Mas não bastava a perseguição, o diabo ele usa de uma segunda estratégia, que é relatado para nós em Atos capítulo 5. Eu quero expor para você aqui nessa noite Atos capítulo 4, Atos capítulo 5 e Atos capítulo 6. 3 tentativas que o diabo usou para impedir a igreja, o crescimento da igreja do primeiro século. A primeira perseguição, começou a perseguir os apóstolos, mas a sua tentativa frustrou, porque os apóstolos não esmureceram diante da perseguição. Segunda tentativa, Atos capítulo 5, um texto que todos nós conhecemos, de Ananias e Safira. A Escritura Sagrada diz: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que estavam ouvindo, os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me,
Foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e a encontraram morta. Levaram e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. O diabo ele tem usado de uma segunda estratégia para impedir o crescimento meu e seu, o crescimento da igreja. E a segunda estratégia é a infiltração. Como ele viu que a perseguição não desanimou os apóstolos, ele começou então a usar da tentativa de irmãos que estavam dentro da igreja, de irmãos que estavam infiltrados dentro da igreja para trazer confusão no meio do crescimento. E eu acho que isso também é uma realidade para nós como igreja. Pessoas que são colocadas para impedir o nosso crescimento. Alguns meses atrás, eu estava no gabinete atendendo, eu estava chegando na igreja, e eu percebi que uma voluntária que trabalha conosco ali na Savassi, ela estava muito triste, ela estava com um semblante de tristeza. E então eu cheguei diante dela e disse: filha, o que aconteceu? Você está triste? Ela: não, pastor, nada, pode deixar, está tudo tranquilo. Eu falei: olha, eu te conheço, vem aqui. Peguei uma cadeira, sentei na frente dela, eu falei: senta aqui. Ela: pastor, então eu vou te contar. Eu falei: o que aconteceu? Ela virou para mim e disse: pastor, sábado eu estava no culto, e quando eu cheguei em casa, saí do culto, cheguei em casa, quando eu peguei o meu celular, tinha uma mensagem de um rapaz aqui da igreja. E a mensagem desse rapaz era: você estava tão linda hoje, eu não consegui prestar atenção em outra coisa senão em você. Pastor, parecia que eu estava sonhando, porque quando eu abri a foto daquele rapaz, era um cara maravilhoso, alto, olho azul, bonito. Pastor, eu apaixonei em questão de segundos. Estou esperando há um bom tempo, estou louca para namorar, sonhando com um homem de Deus, e eu chego em casa, um jovem da igreja, dizendo que eu estou linda. E começamos a conversar. E naquela noite ele me chamou para sair no outro dia. Eu logo aceitei, pastor. Está com falta de homem nas igrejas. Os que têm, já estão namorando ou estão devagar. Olha. As irmãs estão no fogo. Estou brincando. Fogo estranho. Estou brincando, gente. Aí, pastor, eu saí com ele. Pastor, eu não fiz nada. Ele tentou pegar na minha mão, eu tirei. Não, pastor. Não, tentou me dar um abraço. Foi lindo, pastor. Ele me elogiou, falou que eu estava linda, falou que eu era uma princesa. Ele falou um monte de coisa. Pastor, eu voltei para casa, mas quando ele me deixou na porta de casa, eu não resisti, pastor. Ele chegou pertinho de mim, eu lasquei nele um beijo. Além de bonito, pastor, o beijo dele é maravilhoso. Eu falei: sem detalhes. Mas aí nos beijamos, eu entrei para dentro de casa, pastor. Eu olhei para minha mãe, eu não via minha mãe, eu via coração. Eu estava apaixonada. Jovem da igreja, bonito.
falando que eu sou linda. Tipo que era uma mentira, sabe? Mas tudo bem. Não, isso eu notei nas palavras dela, como se ninguém dissesse que ela era linda. Aí eu disse para ela, falei, mas por que você está triste, filha? Você tem que estar feliz. Você está errado que você beijou, mas vamos lá na história. Pastor, aí eu entrei para dentro de casa, e então troquei de roupa, escovei os meus dentes e deitei. Aí quando eu deitei, já tinha uma mensagem dele dizendo que aquela noite tinha sido inesquecível. Falei, pastor, cada mensagem dele eu me apaixonava mais, até o momento que chegou uma mensagem dizendo assim, você já está deitada? E ela disse sim. E ele mandou assim, com qual roupa você está? E ela não respondeu e ele disse assim, qual que é a cor da sua calcinha? Pastor, eu entrei em desespero, e quando eu pego meu celular, o endemoniado ainda tinha mandado um vídeo, e eu caí na besteira de carregar o vídeo, e quando eu fui ver o vídeo, o cara estava masturbando. Preste atenção, isso é muito sério. Moças e rapazes, cuidado com as pessoas que são estratégias de Satanás para impedir o seu crescimento. Cuidado com rapazes e moças que talvez estão dentro da igreja, mas que na verdade querem destruir o seu crescimento e o ministério que o Senhor confiou a você. O diabo deixa claro para nós que a segunda estratégia que ele usou para impedir o crescimento da igreja do primeiro século foi a infiltração. Usar pessoas que estavam dentro da igreja. Eu me lembro, eu estava em um culto de domingo, culto Cristo Vivo. Pastor Vinícius estava pregando, eu estava auxiliando ele no canto do altar. As irmãs da intercessão saíram da sala de trás do palco, de trás do púlpito, e me chamaram. Eu estava conduzindo o culto, e elas disseram para mim assim, pastor, está vendo aquela senhora lá? Eu falei, que senhora? A igreja cheia. Eu falei, aquela senhora, essa senhora estava uns 15 bancos na minha frente. Eu falei, uma de roupa tal, ela é. E as intercessoras disseram assim, aquela mulher é satanista. Eu falei, mas como que vocês sabem? Nós estávamos orando e o Senhor nos falou que tinha uma satanista dentro da igreja, nos cultos de domingo, para impedir a manifestação da glória de Deus. Eu nem estava preocupando com isso, irmão, porque poder ela não tem de fazer isso. Mas eu falei, mas o que vocês fizeram? E as intercessoras falaram assim, nós fomos até ela. E quando nós chegamos na frente dela, ela disse assim, vocês me descobriram, né? E quando eu comecei a reparar, uma senhora, ela tinha uns 65 anos. Ela estava com as mãos fazendo alguns mantras no momento do louvor. E a mulher era satanista. E ela estava todos os domingos na igreja. Infiltração. Pessoas que você acha que são seus amigos, mas na verdade não são. Pessoas que você acha que é a pessoa que Deus colocou ao seu lado para você viver o resto da vida, mas na verdade não são. Mas a Escritura Sagrada, ela diz para nós que a segunda tentativa ou estratégia de Satanás também foi frustrada. Por que ela foi frustrada?
Porque no meio daquela igreja tinha pastores, apóstolos, presbíteros, cheios do Espírito Santo, que logo descobriram aqueles que tinham sido infiltrados. A Bíblia diz para nós que eles chamaram Ananias e Safira. E ainda que eles continuaram mentindo, eles sabiam, porque o Senhor havia falado com eles, e eles descobriram aqueles que estavam infiltrados. Você está entendendo que o segredo da perseguição e da infiltração é tão somente você ser cheio do Espírito Santo e exaltar o Filho de Deus. Preste atenção. Os apóstolos descobriram, e o diabo se frustrou mais uma vez na sua segunda tentativa. Talvez você tenha enfrentado perseguição, ou você já sofreu feridas, decepções de pessoas que falavam que era uma coisa, mas na verdade não eram. Eu conversei com uma moça uma vez, ela não era de Lagoinha, e ela contou para mim que ela participava da igreja dela, eu nem me lembro qual igreja, e então ela começou a conhecer o líder do louvor. E eles logo começaram a namorar, o cara era muito influente na igreja, a família dele era toda da igreja, o pastor gostava muito dele. E então ela logo se sentiu segura, o pastor celebrou o casamento, ela se casou. Até o dia que ela começou a perceber algumas coisas nele. Eu acho que ela tinha uns 6 meses de casado, e ela teve um sonho que o seu marido, líder do louvor da igreja, estava dentro de uma boate, tendo relações com outras mulheres. E Deus tinha falado com ela no sonho qual era a boate. E quando ela acordou, ela de fato percebeu que o marido não estava do lado dela, que ele não tinha chegado em casa. Ela ligou para o pai, ela ligou para ele só fora de área, ligou para o pai dele e falou assim: olha, eu sei que o senhor é homem de Deus, eu tive um sonho e eu tenho certeza que fulano de tal, não me lembro o nome, ele está nessa hora agora dentro de uma boate, e Deus me falou qual que é, o senhor pode me pegar aqui? O pai do rapaz pegou ela. Ela começou a guiar, parou dentro de uma boate. Eles entraram dentro de uma boate. Quando ela entrou dentro da boate, eles estavam beijando outra mulher. Acho que 7 meses de casado ela se separou. E o cara, líder do louvor da igreja. Infiltração. Mas o diabo se frustrou. Porque assim como temos aqui, tinha também homens e mulheres cheias do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo, que discerniram aqueles que eram infiltrados, que descobriram, que confrontaram, que trataram o pecado. O diabo se frustra novamente. Mas não bastava 2 tentativas, o diabo usa de uma terceira tentativa. E a terceira tentativa, a Escritura Sagrada diz para nós em Atos capítulo 6. E eu quero ler com você mais uma vez, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos,
Escolham entre vocês 7 homens de bons testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé. Passando lá para o versículo 6, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O diabo usa de uma terceira estratégia para impedir o crescimento meu, o seu e da igreja do primeiro século. E a terceira estratégia que o diabo usou foi a distração. E talvez é nela que eu quero focar o restante dessa mensagem. A Bíblia diz que as viúvas começaram a se queixar. Os judeus de fala hebraica começaram a se queixar dos judeus de fala grega, porque as viúvas não estavam recebendo o alimento diário. O que acontecia na igreja primitiva? As viúvas, por perderem os seus maridos, a igreja local dava a elas alimento diário. Alguns dias elas ficaram sem o alimento. Então eles começaram a falar mal uns dos outros. E o diabo usa dessa terceira tentativa para impedir o crescimento da igreja: a distração. Eles começaram a preocupar mais com a ação social da igreja do que com o ministério da palavra e da oração. Eles começaram a focar mais na distribuição diária de alimentos do que na dedicação da escritura e da oração. Mas a Bíblia diz para nós que levantaram os homens de Deus e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra e da oração. Sabe de uma coisa, irmãos? Sabe qual que é o foco de Satanás hoje? É colocar os seus olhos em coisas que não é para colocar. E mais, deixar você convicto que aquilo é a vontade de Deus, mas na verdade aquilo não é a vontade de Deus. A estratégia de Satanás na igreja atual é a distração. Na igreja do primeiro século ele tentou distrair, deixando a ação social ser mais importante do que o conhecimento da Escritura Sagrada, do que a exposição da Bíblia e a dedicação à oração. Meu irmão, se você acha que igreja é só fazer ação social, vira espírita. Eles são melhores do que nós para fazer ação social. Eu não estou dizendo que a igreja não deve fazer. Eu faço parte de uma igreja que tem 200 ministérios de ação social. Qualquer membro que não tiver alimento em casa, é só ir lá na igreja que recebe cesta básica, e se comprovar que não tem dinheiro para pagar as contas, a igreja paga a conta para eles. Não tem problema nenhum com a ação social, mas nenhuma coisa pode substituir a dedicação à Escritura Sagrada e a dedicação à oração. Nada. O diabo usou da distração para impedir o crescimento da igreja, mas mais uma vez ele se frustrou, porque levantou alguns homens e disseram: não é certo negligenciarmos a Bíblia e a oração. Levantem 7 homens cheios do Espírito Santo. Levantem homens, eles impuseram as mãos. E a Bíblia diz para nós que no versículo 7, a Bíblia diz: assim a palavra de Deus se espalhava. Eles não deixaram o diabo distraí-los com relação ao foco para o verdadeiro crescimento saudável de uma igreja.
A distração da igreja do primeiro século foi as viúvas sem a distribuição de alimento. Mas qual é a distração que o diabo tem usado para distrair você? Qual? Eu atendi um rapaz, um certo dia, um discípulo, e ele disse para mim assim, no meio da conversa do discipulado, eu falei com ele: e aí, filho, como é que está o coração? Está gostando de alguma moça? Como é que está? Ah, pastor, encontrei a mulher da minha vida. Menina é líder de célula, menina é uma bênção, os pais dela são da igreja, menina é linda, Deus não poderia me presentear. E Deus falou comigo, pastor, é ela. E eu falei assim: que bênção, filho, quem que é? Ele me disse, eu falei: nossa, filho, de fato, essa menina é diferenciada. Eu super apoio, eu acho que pode dar super certo, eu sou o primeiro a apoiar. Porque de fato, eu sabia quem era a moça. E então nós oramos juntos, ele saiu. Passou alguns 2 meses, eu entrei em contato com ele, falei: filho, tempo que a gente não senta, vem aqui na minha sala, vamos conversar. E ele sentou, a gente conversou sobre um monte de coisa, e eu disse para ele: e a moça? Como é que tá? Vocês estão conversando? Que dia que vocês vão vir para a gente selar aqui um momento de oração, para vocês orarem junto, para daqui a pouco vocês namorarem, enfim. Ah, pastor, eu acho que ela não é tão de Deus assim não. Não estou gostando tanto dela, ela não é tudo aquilo que ela passa a ser não, viu, pastor? Mas irmão, eu recebi uma coisa de Deus assim na hora. Eu vi uma distração na vida dele, eu disse para ele assim: filho, você tem Facebook? Ele tem, pastor. Eu falei: você conversa com pessoas no Facebook todos os dias? Ele: conversa, pastor. Converso com amigos, com amigas, mas nada demais, mas eu converso. Eu falei assim: você sabia que tem um demônio dentro do Facebook? Ele: que é isso, pastor? Eu estava brincando, irmãos, que eu também tenho Facebook. Eu falei: tem um demônio dentro do Facebook. Que é isso, pastor? Que demônio? Eu falei: o demônio da comparação. Há 2 meses atrás você se propôs a conhecer uma moça, mas você começou a conversar com outras no Facebook. Aí você está dizendo assim: olha, eu escolhi essa, mas essa aqui tem o cabelo mais liso, essa tem o corpo mais bonito, essa aqui é de uma família melhor. Você se distraiu. Isso para mim tem outro nome, filho. Isso para mim se chama defraudação. A distração dele foi o Facebook. Qual que é o seu? Qual que é a sua distração? O que é que o diabo tem usado você para distrair ou para impedir o seu crescimento? Na igreja do primeiro século, ele começou a tirar o foco da palavra e da oração para colocar no social. Que dia que a ação social é mais importante do que o ensinamento da Escritura Sagrada. Um arroz não transforma ninguém, mas um versículo, ele é capaz de mudar a história de uma pessoa. A Bíblia tem poder, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e ponto final. Ela é a palavra de Deus. Mas talvez a sua distração, a dedicação à Escritura é o WhatsApp. Você se importa mais com ele do que com ler a palavra, do que estudar a palavra. O que eu quero dizer para você nessa noite, irmão, é que a Escritura deixa muito claro para nós que o segredo do crescimento da igreja, partindo do pressuposto que eu e você é a igreja, é o conhecimento da Bíblia e a dedicação e a oração. O resto é resto. Mas a gente está muito acostumado em receber muitas palavras superficiais.
Qualquer pregador que sobe na frente e manda a gente gritar, a gente grita igual um doido. Falou em língua, a gente está falando que tu é homem de Deus. Mas a gente não conhece o livro. Você não sabe que Mateus escreve aos judeus numa perspectiva de Jesus como rei, que Marcos escreve aos romanos numa perspectiva de Jesus como servo, que Lucas escreve aos gregos numa perspectiva de Jesus como homem perfeito, que João escreve um evangelho universal na perspectiva do verbo que foi encarnado. Nós não estudamos o contexto bíblico. Meu irmão, você quer saber de uma coisa? Para de ler livro de autoajuda e vai ler comentário expositivo, estudar a Bíblia. Livro que aguça o ego do homem. Livro que só massageia o ego humano. Como eu disse no início dessa mensagem, nós não vivemos ou não nascemos para colocar em evidência o nosso ministério. Mas se eu e você fomos chamados um dia, o Filho de Deus se revelou a nós, não foi para outra coisa, senão para dar continuidade ao ministério dele. É ele que tem que crescer, é ele que tem que ser exaltado. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Eu fico indignado comigo mesmo. Todo ano cresce o número de evangélicos em Belo Horizonte. Mas todo ano cresce o número de pedofilia, de criminalidade, de suicídio. Por quê? Porque uma geração superficial que fica idolatrando um monte de cantor gospel. Uma geração que vai na igreja por causa do pregador que vai estar, ou do cantor que vai cantar, mas não tem uma experiência real com a Escritura Sagrada. O Espírito Santo, ele não quer nos visitar, ele quer habitar em nós. Uma visita é muito fácil, irmão. Difícil é morar. Por isso que um culto que a gente falta é suficiente para a gente pecar ou até mesmo desviar. Porque a gente só vai para a igreja para receber uma injeção de ânimo. Mas se nós tivéssemos uma experiência com a Escritura Sagrada, irmão, você pode ficar um mês sem ir na igreja por causa de uma situação. A sua fé continua inabalável. Se é perseguição, você diz: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Se é infiltração, você discerne, você põe a mão na cabeça, você expulsa o demônio. E se é distração, irmão, você vai fazer como aqueles apóstolos. Não é certo negligenciarmos o ensino da palavra e da oração. Eu quero dizer para você que o segredo do avivamento no Brasil, irmão, não é nada senão o ensinamento da Escritura Sagrada na sua solidez. E a igreja dedicar-se na oração. O problema é que nós nos distraímos com o Big Brother, distraímos com o WhatsApp, distraímos com uma moça qualquer, distraímos com uma faculdade, com um professor endemoniado, nos distraímos com um filho. Tem mulheres que é uma bênção na vida da igreja, até ficar grávida. Porque depois que ganha o neném, Jesus virou o neném. Eu não estou dizendo que não tem que cuidar. Eu estou dizendo para você que nada pode substituir a palavra e a oração. Nada. Nada.
E quando eu falo igreja, eu não falo essas paredes, eu falo você. Cuidado com as estratégias que o diabo tem tentado para impedir o seu crescimento. Cuidado. O que falta para nós é o que não faltou para os apóstolos: um anseio pelo conhecimento da vontade do Pai. Precisamos saber quais as cartas que Paulo escreveu, o porquê que ele escreveu, qual que era o contexto da cidade, porquê que ele escreve aquilo, porquê que foram levantados reis, porquê que é o êxodo, quem são os profetas. Mas nós não sabemos, porque estamos sendo distraídos com aquilo que o diabo tem colocado. Eu não estou dizendo lá fora não, irmão. Esquece pecado agora. Eu estou falando de coisas dentro da igreja. Principalmente com a cultura do entretenimento. O entretenimento, ele é uma bênção, irmão. De verdade. Mas desde que junto com ele tem apóstolos, pastores, pessoas sérias, que não negligenciam a palavra, não negligenciam a oração, podemos usar das estratégias que for. Se você chegar lá na Savassi, irmão, você vai falar que é tudo, menos que a igreja. Faz lugar aqui na igreja não. Mas quando o cara quando ele senta naquela cadeira, e quando o pastor abre a Bíblia diante das pessoas, ele ensina a escritura sagrada. Ele não está mandando as pessoas ali ficarem prósperas. Ele não está dizendo que o evangelho é prosperidade. Ele não está dizendo que vai sair dali para ele comprar um carro zero. Ele não está dizendo que ele está ali para arrumar um casamento. Ele está dizendo que juntos, em comunidade de fé, eles estão ali para exaltar aquele que morreu por nós, para exaltar o Filho de Deus. Deus, ele é poderoso e ele pode dar tudo do bom e do melhor para nós. Eu sei que eu e você temos experimentado coisas, confortos que nem merecíamos, e Deus, ele é tão bondoso e ele vai dar. Mas ele não morreu para que as pessoas tenham dinheiro nas suas contas. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. E a vida, ela é suficiente na vida de um cristão. Os pilares da igreja do primeiro século: conhecimento da Escritura e oração. E a Bíblia diz para nós que quando os apóstolos identificaram a estratégia do diabo em distraí-los, a Bíblia diz para nós: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Não tem como você conhecer o livro da lei, não tem como você não ter uma experiência com esse livro e não querer sair correndo falando do amor dele. Você para no posto de gasolina, você fala, você abre a sua casa para uma reunião de célula, você discipula, você cresce, você abraça a visão do seu pastor, você está envolvido nos eventos da igreja, porque você quer mais de Deus. O crescimento vai vir, a igreja vai crescer, Deus vai colocar financiadores, Deus vai colocar recursos. Mas o segredo do crescimento, a Bíblia diz para nós, e você acompanhou comigo, que é o ensinamento verdadeiro e sólido das Escrituras e a dedicação à oração. Há um pouco mais de um ano nós inauguramos a Savassi. Nós estávamos uns 3 meses e Deus fez uma coisa linda. Os cultos já estavam cheios.
Então o SBT me ligou e disse assim: nós queríamos gravar uma matéria, ficamos sabendo que vocês abriram uma igreja dentro de uma boate. E eu fiquei meio suspeitando que eles fariam uma matéria nada a ver. E eu liguei para minha cunhada, a irmã da Isa, que ela trabalhava no SBT na época. E ela disse que nós poderíamos aceitar a matéria, que a pessoa que me ligou era uma pessoa séria. Então eu deixei, eles foram num culto de domingo, filmaram todo o louvor, filmaram eu pregando, filmaram um apelo. Naquele dia muita gente aceitou Jesus, fizeram entrevista, me perguntaram, eu dei entrevista, isso era num domingo. Eles iriam passar na segunda-feira, na hora do almoço, para o SBT Minas. Na hora que deu 11 horas da manhã, o jornal era meio-dia. Um pouco mais de 11 horas, alguns discípulos começaram, alguns liderados começaram a mandar para mim: pastor, já está passando a chamada da matéria. No esporte, estava passando o programa de esporte e já estava anunciando a matéria do jornal. E a matéria estava assim, a chamada: pastor evangélico faz de tudo para atrair fiéis. Aí aparecia a minha cara. Falei: nossa, agora já estou até vendo como é que vai ser essa matéria. Passou a matéria até que foi positiva. Eles não colocaram todas as imagens, mas particularmente eu achei ela positiva. Deu uma repercussão grande. À noite eles passaram no SBT Brasil, meia-noite no jornal. Passou uns 2 dias, a Folha de São Paulo me ligou, querendo fazer uma matéria a respeito da igreja. Eu permiti. Aí começaram as perseguições. A igreja crescendo, homossexuais entregando, querendo largar, drogados, tanta coisa acontecendo na vida da igreja, células se multiplicando, voluntários aparecendo, gente abraçando a visão da igreja. Aí um site conhecido copia uma matéria e coloca assim: pastor abre puteiro evangélico. Sabe de uma coisa, irmão? Minha cara de preocupação para ele. O diabo usou da perseguição, mas o meu coração não estava na perseguição. O meu coração estava no ensinamento da Escritura Sagrada e da oração. E nada pode impedir o nosso crescimento. Nada, nada. É noite de realinharmos a nossa visão, de reajustarmos a nossa rota, de tirarmos as nossas vaidades, de tirarmos os nossos olhos dos holofotes, de acabarmos com a idolatria no meio evangélico. Chega, irmão, chega. Chega de sermos coniventes, chega de patrocinarmos algo que não tem nada a ver com Deus. Nada, nada, nada. O diabo, ele usa de estratégias. Eu estava dizendo para o pastor Lucas agora à tarde, na hora que eu estava, não sei que hora que foi, que foi um pastor pregar na Lagoinha esses dias, e ele tem feito um trabalho lindo na Argentina, fechado estádios, milhares e milhares de pessoas, e é um cara que prega Cristo, um cara que totalmente desprovido de vaidades. E Deus colocou no coração dele, deu uma visão dele fazer um evento em frente à Casa Rosada, como se fosse o palácio do governo nosso aqui em Brasília. E o evento estava ficando caríssimo, com palco, iluminação, mas Deus tinha dado a ele uma visão, mas ele não tinha recurso. Faltando uma semana para o evento acontecer, o governo virou para ele dizendo que ia pagar todo o evento. Ele foi para casa,
cheio de alegria, de felicidade. É Deus que se moveu. Mas ele foi orar antes de dormir. E quando ele foi orar, Deus falou assim com ele: você pode até aceitar o dinheiro do governo. O evento vai acontecer e eu vou te dizer, vai ser maravilhoso. Só que eu não vou. Porque se você aceitar o dinheiro de um governo corrupto, você está sendo conivente com a corrupção. E eu te dei uma visão para você confrontar a corrupção e não ser conivente com ela. Chegou o tempo da igreja acordar. Da igreja de hoje ser o reflexo da igreja do primeiro século. De uma igreja que tinha a certeza de que Jesus era o Filho de Deus. De uma igreja que era cheia do Espírito Santo. De uma igreja que enfrentava a perseguição, que discernia os infiltrados, que não caía na distração, por isso ela crescia. E é por isso que eu quero compartilhar isso que Deus tem falado comigo. Nós não fomos chamados por Deus para que o nosso ego seja amaciado. Nós fomos chamados por Deus para exaltar o Filho dele e sermos instrumentos na autoridade dele aqui na terra. Que essa palavra, meu irmão, ela possa despertar o seu coração aos dois pilares, às duas escoras, aos fundamentos da igreja do primeiro século: conhecimento da Escritura, dedicação à Escritura e a dedicação à oração.